Você já tentou de tudo, foi até onde pôde e mesmo assim o casamento acabou. E depois de passar pela parte prática e legal da separação, finalmente cai a ficha. Estou divorciado. E agora? Respire fundo e tente aprender o máximo que puder com o que aconteceu. Como? Você vai saber daqui a pouquinho. Agora vamos ver alguns números sobre o divórcio no Brasil, que assustam bastante. O número de divórcios no Brasil cresceu 75% em 5 anos, segundo aponta uma pesquisa do IBGE. São quase 140 mil casamentos desfeitos ao ano no país. Em 2006, esse número não chegava a 80 mil. Nós sempre falamos aqui também que temos que aprender com os nossos erros. E pensando assim, afinal, o que dá para aprender com o divórcio? Vamos conversar com um casal que passou por isso e hoje, no segundo casamento, são muito felizes. Lucinha Sintra e Baltair. Sejam muito bem-vindos Sejam bem-vindos ao programa. Para a gente é uma alegria estar aqui, né? Obrigado, claro, com certeza. Bom, vocês tiveram duas histórias bem diferentes, né? Vocês vieram de outros relacionamentos. Mas antes de conversarmos, vamos saber um pouco do primeiro casamento de vocês. Acompanhe. Cantora, compositora e ex-vocalista do grupo Axé Blonde. Vem cá, abre o braço devagar. Vem cá, vinha pra te abraçar. Ela estreou na banda no ano 2000, após participar do programa de calouros do Raul Gil na Rede Record. So take a look at me now. Is there just an empty space? A voz chamou a atenção do empresário, que a convidou para ser vocalista do grupo. E logo na primeira participação, estourou com a música Pancadão. Joga todo o corpo pro lado, pro lado, pro lado de lá. E vai jogando pro lado de lá. E vem jogando pro lado de cá. E vem jogando pro lado de cá. Logo depois, vieram mais sucessos. Pega, pega, pega ela. Pega essa levada. A agenda da cantora era lotada. Ela fazia, em média, 20 shows ao mês. Só que depois de 7 anos com a banda, as coisas mudaram um pouco. E ela já está em seu terceiro CD em carreira solo. Vamos lá bater um papo com a Lucinha? Fiel, convide ele pra ser sua companhia. Olá, Oi, Lucinha. querida. Você conseguiu conciliar o amor com tanta correria, com tantos compromissos? Consegui, né? Porque, logicamente, a gente precisa disso também, né? Precisa desse momento, né? Até para desenvolver também o nosso trabalho secular, o nosso trabalho mesmo em si. O amor estando bem, a gente está bem, né? Então, lógico, eu conseguia conciliar, sim. E você se casou, trabalhando, você se casou? Me casei trabalhando. Foi um tempo que eu mudei também do país, eu fui morar na Rússia quando me casei. Então, assim, houve uma mudança, assim, total na minha vida, né? Também, quando casei, tive que deixar um pouco do meu trabalho, né? Tive que deixar, porque eu cheguei num país onde não ouvia, eu não entendia a minha língua, então não dava para desenvolver o trabalho lá. Então, foi tudo bem difícil. E como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu, foi engraçado, né? A gente se conheceu, foi na internet. Né, a gente começou a conversar na internet, ele pedindo o meu CD, queria ouvir, acabamos começando a conversa. Ele era um fã? Ele era um fã, praticamente era um fã, assim, eu acredito que sim, mas pronto, ele começou a ouvir, dizia que queria muito o meu CD, mas ele não estava no país. E eu falei, então passa o seu contato, eu vou mandar para você aí onde país que você tiver, a gente manda tal. E assim começou a conversa. Eu pensava que era o suficiente, o que eu conversei, o que ele me falou da vida dele, da família dele, era o suficiente para que eu pudesse me casar com ele. Uma pessoa que não tinha tido um outro casamento, uma pessoa que não tinha filhos, que não tinha... Então eu falava, pronto, é a pessoa ideal. E quanto tempo durou essa história entre conhecer pela internet e o casamento? Foram 6 meses. Vou casar e ele quer casar e eu também, e vamos. E aí marcamos o casamento, fizemos o casamento do civil rapidamente, porque eu tinha que tirar o meu visto para ir para a Rússia. E para tirar o visto eu tinha que estar casada. Então, mas esse foi um dos motivos ou não? Um dos motivos era também, porque para conviver com ele eu teria que estar morando lá, que ele trabalhava lá.
né, trabalha lá. Então eu tinha que ir para lá para começar a convivência. Só que nós começamos a convivência casados. E o que foi mais difícil no relacionamento? Meu Deus, não sei explicar. Não dá para explicar o quanto foi difícil para mim. E tanta coisa que chegou lá eu conheci, sabe? Coisinhas bobas assim que... um café que eu tomava que fazia um barulhinho na xícara. Ai, que nojo, ai, sabe? Umas coisas assim, boba, sabe? Pode rir. Mas que acontecia, sabe? Então, coisas assim que eu não esperava dele, nem ele de mim. E uma das grandes dificuldades que a gente tinha é que os dois eram orgulhosos. E os dois não aceitavam. Se um me falasse alguma coisa, se ele me falasse alguma coisa, eu já falava, não gosto que fala assim comigo. Aí se eu falasse para ele a mesma coisa, ele para mim. Ficava de bico um pro outro? Eu era enganada, iludida pelas minhas vontades. Que legal, eu vou mudar. Que legal, eu vou casar, eu vou para a Rússia, conhecer a Rússia. Quando eu cheguei lá, santo Deus, eu olhava assim, eu preciso comprar uma agulha. A mulher falava para mim assim, você tem que falar igolika. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou falar. Eu não sei falar russo, como é que eu falo? Ali é nepanimai poruski, pelo amor. Eu fiquei 3 dias treinando. Eu não sei falar russo. E a nepanimai poruski. Foram 2 anos casados, só que foram 6 meses convivendo. Depois eu vim pro Brasil, aí eu tava grávida. Aí esse tempo que eu fiquei foi suficiente também para ele perceber que o que ele queria era aquela vida lá mesmo, solteiro. E eu aqui, com o nenenzinho, esperando que quando nascesse, fôssemos ter uma família, meu bebê e ele. E aí quando ele veio para o Brasil, minha mãe faleceu. Então 2 meses depois, 3 meses que o Juan nasceu, minha mãe faleceu. E 2 meses depois ele chegou. Então eu era uma mulher gorda, deprimida, feia, porque eu não tinha prazer, vontade de me cuidar. Quando ele me viu assim, eu não era mais interessante para ele. E aí ele tomou atitude, né? Foi pro país de novo, me deixou aqui mais uma vez. E quando ele chegou lá, ele me ligou e falou, olha, eu tô te ligando porque eu quero o divórcio. Eu pensava que ele era a única pessoa que eu ia poder contar naquele momento mais difícil da minha vida. E eu não pude contar. No início eu pensava, nunca mais na minha vida, nunca mais eu quero viver com nenhum homem na minha vida. Não quero mais casamento. Não, sabe, foi uma grande frustração. Mas a desilusão amorosa não é exclusividade da Lucinha. Olha só a história do Andrade. Como foi seu primeiro casamento, Andrade? Eu casei buscando ser feliz e buscando alguém para cuidar de mim. Aquilo que às vezes eu trouxe como confusão. Eu buscava não uma esposa, às vezes buscava uma mãe ou um pai que eu não tive. E quais os principais problemas que vocês tinham? Os problemas do dia a dia, porque eu também era muito jovem, então não tinha aquela maturidade que tenho hoje. Era muito egoísta, muito orgulhoso, então tudo isso pesou. Não acho correto uma esposa e um marido não saber dialogar. Então, tipo, eu virava as costas, saía, ia pra rua. Às vezes, quando eu não fazia isso, ela fazia isso. Então, não corria muito bem as coisas. Nesses 5 anos que a gente foi casado, ela sempre teve aquele desejo, aquela vontade de vir visitar a família. E eu nunca apoiei, até tinha condições para isso e nunca... vamos lá, ou você mesmo pode ir. Não, sempre quando ela falava em ir, eu falava, pra quê e tal. Sempre debatia de forma egoísta, só pensando em mim. Eu já dormia na sala, ela dormia no quarto. E tava ali 2 estranhos a viver na mesma casa, somente isso. E ela pegou e falou, olha, eu não vou sair de casa e eu não quero mais. Eu não quero mais continuar, mas eu também não vou sair de casa, eu vou continuar aqui. E aí eu entendi que ela não queria resolver. E para ela, do jeito que estava vivendo, tava bom, porque ela estava continuando com a vida dela normal e estava como se fosse uma pessoa solteira. E eu não soube lidar com isso. Eu peguei e falei, olha, se você não quer, eu vou, então fica com a casa, fica com tudo. Eu também não quero mais e não dá para continuar assim, porque eu já não aguentava mais aquela pressão. Por alguns momentos, sim, em minha vida, nesse decorrer que eu fiquei sozinho, eu não pensava nem em arranjar ninguém. Depois que eu me decepcionei assim, com algumas situações que aconteceram, entreguei nas mãos de Deus. Bom, vamos então destrinchar a história aí de vocês, porque vocês dois estavam assim, um tanto desacreditados, né? De casamento, sim. De amor e tudo mais. Vocês tiveram... Quem teve que conquistar quem? Ou fazer
o outro reacreditar novamente no amor? Você teve que conquistar ela? Como é que foi? Eu penso que foi mais eu. Porque até pela internet e tudo, houve muitas situações que pela distância e tudo, eu acho que ela, se calhar, trouxe a lembrança, aquilo que ela viveu da distância do início do outro relacionamento. Então, acho que ela trouxe isso para quando a gente começou também. Como eu fiquei distante e não tinha planos de vir para cá, aí ela, por alguns momentos, ela falava, será que vai dar certo? Eu acho que não vale a pena a gente continuar com isso. E eu, calma e tal, pedia calma para ela. E naquilo tudo foi acontecendo as coisas. Houve a situação da empresa me mandar para cá. Foi quando a gente realmente se aproximou e teve a oportunidade de mostrar quem era um para o outro, né? A primeira pergunta, nós estamos falando aqui hoje de 3 perguntas que a pessoa que passou por um divórcio tem que fazer para ela aprender. E a primeira pergunta é, o que você conheceu a seu próprio respeito, o que você descobriu a seu próprio respeito com essa experiência do passado? Eu particularmente, sempre achei que o meu jeito de ser era o jeito, né? Então, eu queria que a pessoa fosse igual a mim. Então, assim, eu aprendi que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Quando eu conheci o Andrade, ele tinha um jeito e no início eu queria que ele pensasse igual a mim, que ele tivesse a mesma vontade que eu de fazer alguma coisa, de ler um livro, alguma coisa. E ele tinha um jeito dele, gostava de ver filme, não sei o quê. E no início eu também falava, puxa, você só fica vendo filme, não sei o quê. Então, assim, aos poucos eu vim entendendo que realmente isso é uma das coisas que é importante a gente fazer. Né? Trabalhar. Mal a gente sabe que se a gente realmente encontrasse alguém que fosse a nossa cópia, a gente não ia suportaria. Gostar, porque às vezes, tinha vezes que eu pegava assim minha blusa e falava, não tô me aguentando, tô terrível. Sabe? É terrível, mas graças a Deus essa foi a mudança. Eu acho que eu era também muito machista. Tipo, eu falava, tem que fazer isso. Se não fizesse, pra mim era uma afronta, né? Era uma afronta, claro. Não deixava a pessoa ter a opinião também. Falar, não, vamos conversar se realmente isso aí que você quer que faça é correto. E hoje não. Hoje eu consigo sentar e ter com ela e perguntar, você acha que isso é certo? Devemos ou não fazer isso? Você descobriu isso ao seu próprio respeito. Ao meu próprio respeito. Quer dizer, uma grande lição que já muda. Você sabendo disso já pode fazer algo diferente no seu casamento atual. Né? O que vocês decidiram fazer diferente no próximo relacionamento? Eu acho que tudo gira em torno do que a gente falou agora, né? É aceitar a pessoa como ela é e não... Temos vivido isso todos os dias, né? Abrir mão do orgulho, abrir mão do machismo, do egoísmo. Eu achava que eu devia trabalhar, que deveria sustentar a casa, sustentar a esposa, dar para ela o que ela quisesse, em sentido material. Achava que aquilo ali bastava e estava deixando todos os dias também o relacionamento entrar numa rotina, que era trabalho, casa, às vezes sobrava um fim de semana, ia ali num shopping, qualquer coisa, mandava ela comprar o que ela queria e voltava para casa e achava que a vida era só isso. E hoje a gente, como ela falou, temos buscado fazer M coisas, viajado, seja com as crianças e tudo, sempre buscando um renovo todos os dias para aquilo também não cair na rotina. Me lembro, eu li o livro da Cristiane, inclusive foi ele que me deu. Qual deles? A Mulher V. Mulher V. Dei de presente. Ele falou, Lu, lê esse livro, Lu. Eu lembro de uma parte que foi dita do filho, né? Que você tinha que ficar em casa enquanto ele estava trabalhando. E você não conformava com essa história de você ter que ficar em casa e parece que você não era nada, não fazia nada, enquanto ele estava fazendo as coisas dele. Eu lembrei desse livro agora, falando desse assunto. E depois, quando você entendeu, né, que realmente não tinha nada a ver, pronto, você podia fazer outras coisas dentro da sua casa, né? Começou a lançar o jornal. Eu li ou não li? Li, né? Então, aí começou a dar tudo certo, fazer um grande sucesso. Então, a gente tem que aprender a renovar os pensamentos, a maneira de pensar. Se você começar a ver para um lado positivo, as coisas vão bem. E vocês têm que achar um jeito de conciliar as agendas também, né? Porque
Ela tem. Você tem o seu trabalho, você tem o seu. Como é que é isso daí? É assim, tem sido o seguinte. Não tem sido fácil, mas temos conciliado, sim. Agora mesmo eu estava prestando trabalhos no Rio Grande do Sul. Ela, graças a Deus, tem sido muito versátil também, tem me apoiado muito, assim como eu tenho buscado apoiar o trabalho dela. E ela foi comigo no Sul, foi um tempo difícil, porque lá ela não estava podendo trabalhar muito, só eu trabalhava. Tinha acabado de ter o bebê também, né? No início não dava, mas eu sentia falta. Ela sentia falta porque eu sentia a localização, lá do né? livro, sabe? Sozinha, pra nada. com o filho, né? Aí, lá fora. Eu, mesmo ali, arranjamos uma forma, como ela começou também a trabalhar para um novo CD, aí eu coloquei na minha mente, não, eu devo ficar mais ao lado dela, apoiar mais o trabalho dela, que ela está aqui por mim, está aqui me ajudando, então eu também tenho que fazer algo para agradar ela. E ali conseguimos conciliar gravações, fomos no Uruguai, fomos em outras cidades para levar ela para gravar e fazer os outros CDs, os outros trabalhos que ela tem feito. Uma das coisas que eu achei assim, interessante da parte dele, que me fez ser mais mulher, né? Mais mulher, que, pronto, eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de fazer comida, eu achava que eu não cozinhava bem, que eu não era uma mulher assim, né? Mas pronto, uma que cuida dos filhos, tal, mas nada que poderia ser mais que isso. E às vezes eu fazia um jantar, uma coisa assim, simples. Então e ele tô entendendo sempre... por que ele te deu o livro. É? Espertinho. E foi depois que eu li o livro que eu fui pro Sul. Eu cheguei lá e eu começava a cozinhar, ele chegava e ele sempre elogiava, independente do que era, né? E cada vez eu fazia melhor. E eu ia fazendo melhor, e, sabe? Então eu acredito que isso também é uma coisa muito boa de um relacionamento. Do homem valorizar isso, entendeu? E ele fazia isso, então ele me incentivou a querer ser mais mulher, mais dona de casa, já que era o que eu estava sendo ali no Sul. É questão de inteligência, né? Porque você investir na pessoa que está ao seu lado é você ganhar também. Então você investe na sua esposa, você a motiva a perseguir os sonhos dela, desenvolver os talentos dela e vice-versa, ela com o marido, é os dois crescerem. O marido tem que entender isso, maridos em casa, preste atenção. Você quer e você precisa que a sua esposa esteja feliz, ela esteja bem. Porque se ela não estiver bem, você não vai ter clima para nada em casa. Então é sábio do homem fazer a esposa estar feliz. E muitas esposas estão sorrindo aí pra gente agora. Eu acho que eles já responderam a terceira pergunta. Mas que chatinho. Não. Porque a é o que vocês estão praticando. É como você mantém esse novo relacionamento, né? Porque vocês falaram, por exemplo, um caso, ele te apoiando, né, te ajudando, não tendo essa rotina. Isso está mantendo o relacionamento de vocês, né? Hoje eu posso dizer que a gente consegue ser assim muito mais feliz do que quando nos conhecemos, porque estamos sempre buscando renovar e buscando ser mais felizes. Assim como ela disse, ela tanto me incentiva como eu incentivo ela. Eu antes tinha um pensamento errado. Eu casei e achava que ela tinha que me fazer feliz, não eu fazer ela feliz. E esse foco mudou. Porque eu sei que se eu fazer ela feliz, eu vendo ela feliz, ela também vai querer me fazer feliz, vai querer retribuir. Então é dar para receber. Eu tenho isso em mente e tem funcionado. E você, Lucinha, o que você tem feito para fazê-lo feliz? Eu faço tudo que ele gosta. Eu agrado ele bastante. Assim, eu me supero fazendo coisas que eu não fazia antes, que eu sempre achei incapaz, né? Quando a gente se conheceu, ele que cozinhava, agora eu que cozinho, ele nem vai pra cozinha mais. De vez em quando. Isso foi muito bom e tal. Mas ele cozinha muito bem, nunca mais eu provei, né? Agora, a ótima notícia é que, além de vocês claramente já estarem aprendendo, já aprenderam com os erros de vocês, é que quem está em casa também está colhendo aí as lições dos erros que vocês praticaram. E você de casa não precisa praticar os erros, você não precisa divorciar ou entrar no relacionamento da forma errada, desde que você aprenda com os erros aqui da Lucinha e do Andrade. Queremos agradecer muito vocês por serem assim abertos, sinceros sobre os erros e acertos de vocês. A gente agradece, viu? Sucesso para vocês, Obrigado. tá bom? Obrigada.